exercício do elevador, no qual nós vamos aplicar as três leis de Newton. A primeira lei, que é a lei da inércia, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, a terceira lei, ação e reação. O indivíduo de massa quilos está de pé sobre uma balança de mola fixa no piso de um elevador, como mostra a figura. A aceleração da gravidade G é igual a 10 metros ao quadrado. Determine a marcação da balança nos seguintes casos. Então, observe que o exercício, quero saber exatamente o que vai ser registrado por essa balança nessas 6 condições que aparecem aqui. Na letra A, o elevador repouso, na letra B, o elevador sobe com movimento retilíneo uniforme, na letra C, o elevador sobe com movimento acelerado, cuja aceleração tem módulo A igual a 3 metros por segundo. Na letra D, o elevador desce com movimento acelerado, aceleração também de 3 metros por segundo ao quadrado. A letra E, o elevador sobe com movimento retardado, cuja aceleração tem módulo de 3 metros por segundo ao quadrado. E a letra F, você cortaria esse cabo, então o elevador estaria em queda livre. Na letra A, nós teríamos aqui o elevador e os dados. Massa do homem 80 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Forças que atuam na balança e no homem. Então eu vou colocar o homem aqui e colocar sobre ele os vetores que atuam. Estaria o peso, estaria para baixo, normal para cima, e na balança você teria exatamente a reação. Então, o homem faz uma ação sobre a balança e a balança faz uma reação sobre os pés do homem. Vamos adotar para cima positivo, para baixo negativo. Então, todos os vetores que estão para cima vai ser positivo. Todos os vetores que estão para baixo, negativo. A balança deve registrar a intensidade da força normal, que é exatamente o que aparece aqui. Então, o que essa balança registra é exatamente esta ação que o pé do homem faz sobre a balança. Estou chamando aqui de força normal. É óbvio, a terceira lei de Newton, o valor que ocorrer para N isolando o homem é o valor que aparece registrado na balança. O elevador parado e aplicando o princípio fundamental da dinâmica sobre o homem, então em todos os casos eu vou estar trabalhando com o homem. Temos que nesse caso, como o elevador está parado, a aceleração é zero. Então o elevador está em repouso. Então nessa condição de repouso, a aceleração é igual a zero. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica, eu tenho aqui força resultante é igual a massa do homem vezes a aceleração. O que é força resultante sobre o homem? Peso está para baixo, a normal está para cima. Então, tudo que está para cima é positivo, então ficaria normal menos o peso. O peso está exatamente na direção vertical e para baixo, igual a massa do homem vezes a aceleração. Como a aceleração é zero, substituindo o lugar do A zero, zero vezes qualquer massa, zero. Então eu tenho que a normal menos o peso é igual a zero. E dá para nós que essa normal vai ser igual ao próprio peso do homem. Como nós já sabemos, peso, massa vezes gravidade. Massa do homem, gravidade, então está aqui, ó, massa do homem 80, gravidade 10, daria para nós que essa normal vai ser registrada pela balança, vai ser 80 vezes 10, o que nos daria 800 newtons.
Então, o valor registrado por essa balança vai ser igual ao próprio peso. Aqui, normal igual ao peso do homem. Tranquilo, fácil. Na letra B, continua lá massa 80 quilos, gravidade 10 metros ao quadrado. Nesta situação agora, o elevador vai estar exatamente em movimento retilíneo uniforme. Por isso, a aceleração igual a zero. Por quê? Porque se o movimento retilíneo uniforme, eu sei que nessa condição de movimento retilíneo uniforme, a aceleração vai ser igual a zero, porque a velocidade será constante. Aplicando o princípio fundamental dinâmica, aqui eu teria força resultante igual a massa vezes aceleração. Para o homem, então, nós teríamos o peso para baixo, normal para cima. Volto a frisar, na resolução desse exercício, vou trabalhar com o homem. Lógico, porque a mesma força que a superfície da balança no pé do homem é a força que o pé do homem exerce na superfície da balança. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica, aqui, ó, normal menos peso igual a massa do homem vezes aceleração, nós vamos ter aqui exatamente normal menos peso igual a massa do homem de zero. Por quê? Porque se a aceleração é zero, zero vezes qualquer massa vai dar exatamente normal menos peso igual a zero, e acaba dando para nós o mesmo resultado que a gente havia obtido no item A. Por quê? Porque tanto no item A como no item B, nós tivemos que o valor da aceleração atuante sobre o homem é zero. Então, coerente, o resultado da letra A seja igual ao resultado obtido na letra B. Na letra C, o elevador agora está em movimento retilíneo uniformemente variado. Se o movimento é um movimento retilíneo uniformemente, com certeza haverá uma aceleração atuante. Então, observa que agora o elevador sobe com uma aceleração. Sequência disso, eu teria o peso do homem, e esse peso é feito pela terra do homem. A normal aparece aqui, que é a superfície da balança fazendo o pé do homem, porque o pé do homem exerce uma força na superfície da balança. E, lógico, se o elevador está acelerado, este homem também estará acelerado. Aplicando novamente aquelas mesmas orientações adotado lá no item A, para baixo negativo e para cima positivo. Aplicando a segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, ao homem temos força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é essa força resultante? Não, peso para baixo, normal para cima. Então, quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Aqui está a massa do homem, vezes a aceleração. Nesse caso agora, a aceleração tem módulo de 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui, o princípio fundamental da dinâmica, mal menos peso, massa do homem vezes aceleração, substituindo o que eu conheço, está aqui, peso do homem. Fácil do camarada entender, porque isso aqui é o produto da massa do homem, que é 80 quilos, vezes a gravidade, 10 metros ao quadrado, está aqui 800,
igual a massa do homem vezes a aceleração, teria então 80 vezes 3, 240, e é óbvio, resolver essa equaçãozinha para achar a normal, muito fácil para qualquer camarada do primeiro ano. Aí, nessa situação, a minha normal é 1040 newtons, ou seja, vai ser registrado na balança uma força de 1040 newtons. E essa força é a força que o homem exerce sobre o piso da balança, consequentemente, a força que o piso da balança exerce sobre os pés do homem. E nós estamos aplicando aqui a terceira lei de Newton, ação e reação. Se a ação vale 1040 newtons, a reação também vai valer 1040 newtons. Esse valor aqui, ó, observa que ele é maior do que o peso real do homem. Então a gente chama esse valor de peso aparente, ou seja, que tem um valor maior do que realmente é o valor do peso desse homem. Exatamente porque aquela sensação que a pessoa sente quando você aperta o botão do elevador, o elevador começa a subir. Então você tem uma sensação que está mais pesado. É essa sensação que é o chamado peso aparente. Na letra D, nós teremos agora movimento descida. Esse elevador agora desce acelerado, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Neste caso, estaria aqui ó, a minha aceleração, dada logicamente na direção vertical e para baixo. Sobre o homem, nós continuamos tendo a força-peso, a chamada força normal, e agora aparece a aceleração para baixo. É óbvio, se esse elevador desce acelerado, o homem também desce acelerado. Adotando as mesmas orientações anteriores, para baixo negativo, para cima positivo, aplicando a segunda lei de Newton ao homem, temos força resultante igual a massa vezes aceleração. Aqui nós temos quem faz o papel dessa força resultante. Aqui, ó, normal para cima positivo, peso para baixo negativo, e um cuidado que o aluno tem que ter, ó, tá vendo? Ó, observa que a aceleração é negativa. Por quê? Porque ela está para baixo, orientado para baixo. Então tá aqui, ó, o sinal negativo da aceleração. Uma vez que nós adotamos que tudo que está a vertical e para baixo é negativo. Tudo que está na vertical e para cima, positivo. Substituindo, aí, normal menos peso do homem, então isso aqui já está fácil do aluno entender, é o produto da massa do homem vezes a gravidade, e aqui está a aceleração. Está vendo que aqui agora ela está negativa, exatamente porque os vetores que estão orientados para baixo é negativo. Continuando a minha resolução, aqui, ó, normal menos peso igual a massa vezes menos a aceleração. E aí, resolvendo essa equaçãozinha, que também é muito tranquila para um aluno do primeiro ano, nós encontramos que essa normal vai valer 560 newtons. E isso aqui também é chamado peso aparente. É aquela sensação que quando você aperta o botão do elevador, ele começa a descer, você se sente mais leve. E é uma sensação. Então é o chamado peso aparente. E observa que o peso
É o produto da massa do indivíduo vezes a gravidade local. Como a massa é 80 quilos e a gravidade local 10, então o peso desse homem é 800 newtons. Esse valor que eu encontrei aqui, ó, é logicamente o chamado peso aparente, porque ele tem esse peso exatamente naquela situação muito específica, que é o caso quando ele está descendo acelerado o elevador. Bom, então, ó, que vai ser registrado na balança é esse valor que está aqui, ó. É exatamente a reação que o pé do homem faz sobre a balança, ou a ação que o pé do homem faz sobre a balança. Você considerar ela como a ação, a reação, o que a superfície da balança faz sobre o pé do homem. Na letra E, o elevador sobe em movimento retardado. Lembra, esse caso de retardado já foi estudado lá atrás, lá na cinemática. Quando você fala retardado, significa dizer que velocidade e aceleração têm sentidos opostos, que é o caso que aparece aqui. Então, o elevador sobe em movimento retardado, então a velocidade está para cima, mas a aceleração está para baixo, sentidos opostos. Aí, a velocidade, aqui está a aceleração para baixo, sobre o homem nós temos o peso dele, a normal, e a aceleração está verticalmente para baixo. Então, estaria aqui a aceleração. Aplicando a segunda lei de Newton, ao homem, temos força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, está aqui, ó. Quem é a força resultante? Não, é a diferença entre normal e peso. Mais uma vez, eu volto a frisar. Estamos trabalhando com o homem, tá vendo? Ó? Então, essa força aqui é feita pela superfície da balança. E essa aqui, ó, é feita pelos pés do homem sobre a balança. Pela terceira lei de Newton, óbvio, se essa força vale 560, essa força também vai ter que valer 560. Então vamos lá. Continuo tendo o peso do homem 800. Nós já sabemos como é que calcula, que é bem tranquilo, massa vezes gravidade. Aqui está a massa do homem e o cuidado. Nota que a aceleração está na vertical e para baixo, por isso ela é negativa. Resolvendo essa equaçãozinha que está aqui, para o aluno do primeiro ano, muito tranquilo, tá vendo? Ó, seria 80 vezes menos 3, então aqui vai dar menos 240. E esse 800 que está negativo passaria para cá positivo, então seria 800 menos 140, que acaba dando 560 newtons. Então, observe, no caso da letra D, a aceleração estava na vertical e para baixo. Então, a normal deu 560 newtons. E observe que nessa letra E, a aceleração também está na vertical e para baixo. Então, a normal continuou dando o mesmo valor, 560 newtons. Finalmente, a letra F. Você, então, estaria com o elevador, quanto ao homem, estão sujeitos à ação da gravidade. Motivo. Nesta situação da letra F, o elevador está caindo queda livre. Então, atua sobre ele a aceleração da gravidade, que é a mesma aceleração que atua sobre o homem. E neste caso, está vendo que esta aceleração está na vertical abaixo. Aplicando
segunda lei de Newton. Sistema homem, teremos força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a resultante? Tá vendo? Ó? Tem uma força para baixo, uma força para cima. Então, tanto o peso como a normal está atuando sobre o homem. Então, eu não posso falar que peso e normal é um par de ação e reação, porque um par de ação e reação não atua no mesmo corpo, atua em corpos distintos. Então, estaria aqui, ó, normal para cima positivo, peso para baixo negativo, vezes a massa do homem, vezes a gravidade, no caso aqui é a aceleração de queda, tanto do elevador quanto do homem que está lá dentro. Então, nós teríamos, nesse caso, peso do homem, esse produto de massa vezes a gravidade, mas com esse sinal negativo, acaba também dando um peso, só que nesse caso negativo. Esse peso que está para cá passa para o outro lado positivo, então, menos peso do homem, mais peso do homem, vai dar exatamente normal igual a zero, ou seja, essa balança acaba não registrando nada, exatamente porque nesta situação, normal é zero. E aí, tem um detalhe importante para vestibular e Enem, que é essa sensação da ausência de peso, ou seja, quando é normal zero, chamada de imponderabilidade. Então está aí a resolução de um exercício padrão, que é o exercício do elevador, aplicando as 3 leis de Newton. Valeu, moçada!